Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta quarta-feira. Polícia desarticula quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos. Os criminosos viajavam pelo país cometendo os delitos. Cresce o número de roubos a veículos em BH e os bandidos estão mais violentos. Uma vítima nos conta em detalhes o drama que viveu. Justiça adia julgamento de recurso da defesa do goleiro Bruno Fernandes, que pede anulamento do atestado de óbito de Elisa Samúdio. Polícia apreende 4 adolescentes suspeitos de envolvimento no incêndio criminoso no pátio do Detran, em Nova Lima. Eles confessaram que queriam ver o fogo se espalhar pelo mato. População de baixa renda que não consegue pagar advogado pode ficar sem esse apoio judicial por falta de pagamento de honorários por parte do governo do estado. Mutirão do Procon coloca frente a frente consumidores e empresas de telefonia. Pesquisa revela que o comércio está vendendo mais pelo 4º mês seguido. E hoje tem estreia de uma série de reportagens que vai mostrar iniciativas que estão dando certo em Minas e que fazem nossa economia crescer. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Justiça adia o julgamento de pedidos da defesa de Bruno Fernandes, que quer anular o atestado de óbito de Elisa Samúdio e ainda reduzir a pena dada ao goleiro. A decisão sairia talvez nesta tarde, mas um desembargador pediu para ler o processo em detalhes. O advogado de defesa pedia a redução da pena de 22 anos e 3 meses de prisão e ainda questionava a validade da certidão de óbito que confirma a morte de Elisa Samúdio. O crime foi cometido em 2010, mas o corpo nunca foi encontrado. O julgamento aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, após o advogado do ex-goleiro e o Ministério Público se pronunciarem a respeito dos 2 recursos. O desembargador Dorgal Andrada votou contra a anulação da certidão. Não se pode afirmar, portanto, em caso, que a condenação do apelante no processo principal foi baseada na certidão de óbito expedida. O segundo a votar, o desembargador Correia Camargo, pediu vista nos 2 recursos. Ele alega que precisa de mais elementos. Uma nova sessão foi marcada para o dia 27 de setembro. É lamentável que tenhamos que esperar mais algum tempo para esse julgamento. É um processo complexo. Mais de 17 mil folhas, em torno de 100 volumes, mas a questão de fato e a questão de direito já está posta. Tanto a acusação quanto a defesa, hoje em plenário, não sacaram nenhuma novidade, não há nenhuma tese que ainda não tenha sido exposta no processo. A defesa do goleiro comemorou o adiamento e disse acreditar em uma redução de pena para Bruno Fernandes. Pela ementa do relator Dorgal Andrada, deu a entender que no julgamento do dia 27 de setembro, onde vai se finalizar o voto, ele vai redimensionar essa pena do goleiro, ou seja, nós acreditamos muito na redução da pena dele. A Polícia Civil identificou e apreendeu 4 adolescentes suspeitos de envolvimento no incêndio que destruiu dezenas de carros no pátio de apreensões de veículos da cidade de Nova Lima. 70% dos veículos foram queimados. Os jovens foram liberados porque não há vagas no centro de internação do município. Nas imagens, 4 jovens fogem após um incêndio criminoso no pátio de apreensão de veículos de Nova Lima, no dia 4 de setembro. Os menores suspeitos de atearem fogo no local foram identificados e apreendidos pela Polícia Civil do município. Gravações de câmeras da imediação e uma denúncia anônima ajudaram na apuração do crime. Foi constatado que um guarda municipal, no mesmo dia do incêndio, havia abordado 2 adolescentes. Um desses adolescentes tinha os trajes descritos na denúncia. Então, foi feito um trabalho, ele foi identificado e a partir daí ele citou os demais menores envolvidos que também foram identificados. O incêndio começou por volta das 2 horas da tarde de segunda-feira, dia 4 de setembro. As chamas ficaram altas e uma fumaça densa e escura encobriu o local. Cerca de 70% dos veículos que estavam no pátio foram totalmente queimados. De acordo com a Polícia Civil, os jovens não tiveram o intuito de atingir o local. Segundo eles, o motivo foi por querer ver o fogo alastrar no mato. Ou seja, brincadeira de adolescente, molecagem mesmo.
O incêndio ocorreu exatamente neste pátio do Detran, que não recebe veículos desde setembro do ano passado e é de responsabilidade da prefeitura. De acordo com informações da Polícia Civil, os jovens não entraram no local. Eles teriam ateado fogo em uma sacola. Na sequência, as chamas se alastraram e os veículos foram atingidos. Este é o terceiro incêndio que acontece este ano no local. Já houve outros episódios de incêndio. Um dos menores, inclusive, confessa um segundo incêndio. O incêndio anterior a esse foi provocado pelo vigia do local, que foi preso em flagrante pela doutora Silvânia também. O pátio destruído reflete o abandono do local. Segundo a Polícia Civil, os jovens, todos de Nova Lima, não possuem antecedentes criminais e estão soltos. Por ausência de local próprio para a manutenção dos menores em Nova Lima, eles foram liberados, mas a solicitação de internação ainda está sob análise perante o Ministério Público e a Magistratura. Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que vai aumentar o número de vagas de vigias, aliás, no pátio, e que a viatura da Guarda Municipal aumentará o número de rondas ali pela região. O pátio permanecerá desativado e todos os carros serão transferidos gradualmente para o novo pátio credenciado pelo Detran. A gente fala agora das explosões em caixas eletrônicos no estado. Uma quadrilha foi desarticulada pela Polícia Civil suspeita das ações. Os membros do grupo viajavam por todo o país praticando os crimes. Alex Sinésio da Silva foi preso em Belo Horizonte. Já Edenilson Konink e José Henrique Marcondes foram capturados em Sorocaba, interior de São Paulo. A quadrilha agia rápido, sempre por volta das 6 horas da manhã, como mostram as imagens do circuito interno de um banco na Zona Sul, aqui da capital. Eles aproveitam o desbloqueio do sensor de presença às 6 horas da manhã dos bancos e adentram no compartimento dos caixas eletrônicos. De cada caixa arrombado eram subtraídos de 30 a 40 mil reais. Para não despertar desconfiança, o bando investia a quantia na compra de carros, que eram levados a Santa Catarina, onde moravam os suspeitos. Nós temos apreendido, em decorrência da nossa investigação, uma BMW que foi comprada logo após uma atuação feita aqui na cidade de Belo Horizonte. Segundo a polícia, desde a prisão dos três, o índice de roubos a bancos com uso de maçaricos caiu bastante. A quadrilha é suspeita de arrombar mais de 20 caixas só aqui em Belo Horizonte, mas agia em todo o Brasil. Eles saem normalmente de carro de Santa Catarina ou de ônibus e enviam os compartimentos dos instrumentos dos crimes por transportadora. Chegam a Belo Horizonte, atuam por uns 2 dias fazendo levantamento em quais caixas eletrônicos eles vão fazer de vítima e depois atuam nesses caixas eletrônicos. Eles não voltam com menos de um caixa eletrônico feito, de menos de um banco vítima. Cresceu o número de roubos a veículos aqui na capital. Só no primeiro semestre deste ano foram quase 14 mil casos registrados pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o Detran. E as ações dos criminosos têm sido cada vez mais corajosas e em plena luz do dia. As imagens de uma câmera de segurança mostram a ação de 2 bandidos no bairro Santa Efigênia. Armados, eles abordam um casal e roubam o carro em plena luz do dia. Ele sacou a arma e falou que meu namorado desce do carro. O outro que estava do meu lado, quando eu coloquei a carteira, a minha reação foi pegar a carteira de novo. Ele sacou a arma, colocou na minha cabeça e falou, devolve. Me empurrou na parede, entrou no banco do passageiro, apontou a arma de novo e falou, não olha na minha cara. O crime aconteceu no último dia 3. Os criminosos também levaram materiais odontológicos que estavam dentro do automóvel. Prejuízo de 10 mil reais e insegurança cada vez maior. A sensação, quando passa a adrenalina, é uma sensação de medo, revolta, angústia e de impotência, né? Porque na hora você não tem o que fazer. Os números do Detran de Minas Gerais ajudam a ilustrar essa realidade aqui na capital mineira. Num comparativo de 2016 com 2017, o número de roubos a carros aumentou pouco, mas mesmo assim assusta. Só no primeiro semestre deste ano foram 14 mil ocorrências registradas. Por outro lado, o número de furtos de veículos diminuiu. Em 2016, no primeiro semestre, foram 19.120. Neste ano, 18.788. Na região metropolitana, sem considerar Belo Horizonte, a situação é bem parecida. Queda no número de furtos e aumento nos roubos. O major da Polícia Militar, Flávio Santiago, falou sobre o trabalho da PM para combater este tipo de ação. Ele reforça que o problema da criminalidade vai muito além do policiamento na rua. Muitos desses indivíduos, talvez a maioria,
ele é preso 1, 2, até 30 vezes. Temos indivíduos que, ano passado, nós tivemos um que foi preso 52 vezes pela Polícia Militar. Então, quer dizer, o sistema precisa interagir porque precisamos rever uma lei processual penal que permite que esse indivíduo retorne. Não precisamos de mais policiais, precisamos de menos criminosos. Santiago lembrou que algumas dicas simples, como ter mais atenção ao sair de casa e não deixar materiais de grande valor dentro do carro, podem ser fundamentais para que você evite um assalto. Não deixar nada no interior do veículo. Segundo, colocar mecanismos de segurança que de alguma forma inibam que esse indivíduo leve facilmente esse carro. E de preferência buscar locais menos ermos, que o infrator ele vai buscar locais de baixa luminosidade, locais que são pontos cegos porque ele tem maior capacidade de interagir com aquele bem para furtá-lo. Mas como nem sempre é possível escapar da ação dos criminosos, outro fator importante é não reagir a qualquer tipo de assalto. O bem ele pode e deve, quando comunicado à Polícia Militar, muitas das vezes ser recuperado numa blitz, numa abordagem, na investigação criminal por conta da Polícia Civil, o que é muito importante. Reagir nunca. População de baixa renda que não consegue pagar advogado pode ficar sem esse apoio judicial em muitas cidades mineiras. A situação é a seguinte: advogados dativos que atendem esse público estão sem receber os honorários pagos pelo governo desde o início do ano. Segundo a OAB Minas, cerca de 50 milhões de reais estão em atraso. Os advogados dativos são aqueles que atendem a população mais carente sem cobrar nada do cliente. Os pagamentos são feitos pelo governo do estado após as conclusões dos processos. Mas de 2013 para cá, a história está um pouco diferente. Ao terminar o processo, eles teriam direito de receber por aquelas atividades, porque há uma previsão na Constituição Mineira, na legislação, e eles não têm recebido. E por causa dessa situação, a OAB de Minas Gerais sugeriu aos advogados dativos que não aceitem mais ações até que o governo do estado dê uma previsão de pagamento dos atrasados. O trabalho, quando ele tem obrigação de ser remunerado e ele não é remunerado, esse trabalho é um trabalho análogo a trabalho escravo, porque todo trabalho tem que ser remunerado. O presidente da OAB destacou que em algumas cidades do interior, até 80% dos processos são de advogados dativos. Caso a sugestão seja aderida, muitas pessoas terão que aguardar para conseguir o apoio jurídico. A dívida do governo, de acordo com Antônio Fabrício Gonçalves, já chega a 50 milhões de reais. Mas um acordo no final do ano passado deixou estipulado que o governo pagasse 12 milhões em 2017. Mas, por enquanto, nenhum dinheiro foi repassado neste ano. Não estamos saindo da mesa de negociação, mas nós estamos defendendo o direito ao pagamento, que é um direito constitucional que todo trabalhador que trabalha tem que receber. Por meio de nota, o governo de Minas Gerais disse que está empenhado em solucionar a questão dos advogados dativos. Informou que no dia 20 de setembro, o governador Fernando Pimentel vai assinar o protocolo de quitação do passivo dos advogados e apresentar o cronograma de pagamento dentro da realidade financeira do estado. Empresas de telecomunicações participaram hoje de um mutirão promovido pelo Procon para resolver pendências com clientes nas áreas de telefonia, internet e TV por assinatura. Alguns problemas foram resolvidos na hora. O seu Aguinaldo está com um problemão no pacote de internet. Eles me prometeram um plano, a moça virtualmente, e eles não aumentaram a internet igual prometido. E justamente para solucionar casos como este, que o Procon Assembleia realizou durante todo o dia um mutirão com representantes das 4 principais empresas de telefonia do Brasil. Nós percebemos, através de uma pesquisa, que a maioria dos clientes eles passam pelo serviço de atendimento das empresas, não há a solução e quando esse consumidor chega no Procon, a solução aparece. Para o coordenador do Procon, as operadoras precisam tratar os clientes com mais atenção. A qualidade da venda é uma, a qualidade da prestação de serviço é bem aquém do que se deseja. Além desse tipo de atendimento ao consumidor, foram realizadas hoje, aqui no Procon Assembleia, cerca de 30 audiências pré-agendadas, todas com problemas relacionados à telecomunicação. Não está descartada a possibilidade de um novo mutirão, mas a expectativa é que as operadoras percebam a necessidade de melhoria, sem precisar de uma ação dos órgãos públicos. Eu acho importante o mutirão, eu acho que tem que ser ampliado, acho que eles tinham que voltar os atendimentos igual era antigamente,
para que você possa conversar diretamente aquilo que não pode ser resolvido pela internet. Eu acho que as empresas têm todas as condições de capacitarem mais o seu serviço de atendimento ao cliente para que lá se resolva a demanda e não tenha necessidade de procurar o Estado para essa solução. E você vê agora mais destaques do noticiário desta quarta-feira em Minas Gerais. Pré-campanha 2018. Ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, diz em Belo Horizonte que o Brasil sente falta de Minas Gerais no centro do poder. A declaração foi feita nesta terça-feira durante o congresso da Central dos Sindicatos Brasileiros na capital. Esta é a segunda vez que o político vem a BH em menos de 20 dias. Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência pelo PDT, disse que deseja ter um mineiro como vice e avaliou o ex-prefeito Márcio Lacerda como um bom nome para companheiro de chapa. Mais professores nas UMEIs? 100 profissionais foram nomeados pela Prefeitura de Belo Horizonte para atuar na educação infantil. Eles irão para uma das 131 unidades municipais de educação infantil, atendendo crianças de 0 a 5 anos. De janeiro até agora, mais de 1.000 professores de disciplinas específicas e para a educação infantil foram aprovados e chamados. Segundo a PBH, outros 100 vão ser convocados até o final de setembro. Sem parcelamento. Servidores da área da Segurança Pública do Estado se manifestaram nesta quarta-feira na Praça da Liberdade, região centro-sul de BH. Eles pedem para os salários voltarem a ser pagos integralmente. Os manifestantes seguiram em direção à Assembleia Legislativa, onde encerraram o encontro. E a seguir tem estreia aqui no Jornal Band Minas da série Minas que dá certo. Minas Gerais é um estado com tamanho de país. Somos maiores que a Espanha, por exemplo. A distância entre a cidade de Itajubá, que fica no sul de Minas, até Montalvânia, que está no extremo norte, passa de 1.200 quilômetros. As companhias aéreas nem sempre conseguem ter volume de demanda para manter voos fixos. Então, o governo de Minas tomou a iniciativa de criar um serviço novo, com aeronave menor, para garantir que o passageiro não fique sem voar. Foi dada a partida. Motor ligado, é hora de mais uma decolagem. Há pouco mais de um ano é assim. De segunda a sexta-feira, 90 voos semanais ligam 17 cidades mineiras à capital. É o programa Voe Minas Gerais, uma iniciativa do governo do estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig. Atualmente, os destinos contemplam todo o território mineiro e são os mais variados. Há voos para Almenara, Araçuaí, Araxá, Diamantina, Juiz de Fora, Manhuaçu, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Salinas, São João del Rei, Teófilo Otoni, Ubá, Varginha e Viçosa. O objetivo do programa Voe Minas é encurtar a distância entre as cidades do interior e a capital. A ideia é dar uma forcinha para promover a integração regional e, com ela, ajudar a desenvolver a economia, o turismo e outros investimentos em todas as regiões do estado. E os voos também têm facilitado a vida de muita gente. Este médico vai com frequência para Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Daqui lá são mais de 700 quilômetros de distância que o avião ajudou e muito a amenizar. A viagem de ônibus aqui para lá são 12 horas, 14 horas de ônibus. De carro em torno de 7, de 10 a 11 horas. Então, o voo é uma facilidade tremenda. Comprar a passagem é fácil. Basta acessar o site Voe Minas Gerais na internet, escolher a cidade e a data de origem e de destino, fazer o cadastro e efetuar o pagamento. O valor dos bilhetes varia de R$ 130 a R$ 700, mas em alguns casos tem desconto. Ele comprando a ida e a volta, ele tem desconto, ele comprando com 30 dias de antecedência também ele tem mais descontos. Este engenheiro vai estrear nos voos regionais e não teve dificuldade para comprar a passagem. Ele vai da capital para Juiz de Fora, na Zona da Mata.
Facilita muito, né? Rapidez, o aeroporto da Pampulha por ser rápido também, mais fácil de acesso, eu acho que ajuda muito. As aeronaves do programa transportam até no máximo 9 passageiros. E para quem tem medo de avião pequeno, quem já voou em um deles garante que é seguro. Tranquilo, muito conforto, né? Hoje as rodovias são cada dia mais perigosas e um voo de 1 hora, 1h10, muito confortável, tranquilo, indico para todo mundo. Ao encurtar distâncias e garantir facilidade, o voo em Minas Gerais, para muitos passageiros, é um programa que decolou e não pode mais parar. É um grande projeto do Estado, né? Possibilitou esse deslocamento rápido, seguro. Eu sou uma das maiores torcedoras para que ele continue, porque isso facilita muito a minha vida profissional. E veja a seguir, o volume de vendas no comércio cresceu pelo 4º mês seguido. Os sinais de melhora na economia estão levando os consumidores de volta às compras. A Polícia Federal fez hoje uma operação e prendeu suspeitos de fraudar a Previdência Social. Segundo as investigações, o grupo usava nomes de pessoas que haviam falecido na infância para conseguir os benefícios. Quem tem os detalhes dessa operação é a repórter Luciana Viana, direto dos estúdios da rádio Band News FM. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro. A quadrilha, ela recriava documentos de crianças falecidas e, em nome de adultos fictícios, recolhia valores junto à Previdência Social na situação de segurados. O prejuízo aos cofres da União chega a 2 milhões de reais. Os suspeitos, eles vão responder por formação de quadrilha e ainda estelionato. Inácia. Obrigada pelas informações, Luciana. Até amanhã. Até amanhã. Nós falamos na segunda-feira aqui no jornal que os empresários mineiros estão mais otimistas em relação à melhora na economia. E uma pesquisa do IBGE divulgada ontem comprova isso. Os consumidores estão voltando a comprar. Para impulsionar as vendas, essa loja de roupas investiu em redes sociais e no atendimento online. A estratégia deu certo e as vendas aumentaram 20%. Elas perguntam no WhatsApp, tem novidade? Me manda as novidades, sei que chegou na loja. E a gente tem esse contato com a cliente virtualmente. Segundo o IBGE, o volume de vendas no varejo ficou estável em julho, se comparado ao mês anterior, mas cresceu pelo 4º mês consecutivo em relação a julho de 2016. As quedas da inflação e da taxa de juros aqueceram o consumo. Na comparação anual, 20 estados registraram um aumento nas vendas no varejo. A taxa de juros caindo facilitou tanto a tomada de crédito quanto também a pessoa negociar a dívida. Então, quem estava inadimplente, quitou seus débitos e voltou para o mercado de crédito, para o mercado de consumo. O dono desta loja de brinquedos está otimista. As vendas cresceram este ano e para o Dia das Crianças, ele começou a contratar funcionários temporários. Já temos aí uma quantidade enorme de candidatos inscritos. Devemos fazer a seleção já na semana que vem. Estamos esperando um bom Dia das Crianças, estamos esperando um bom Natal. Tomara que venham, né, todas essas datas e essas melhoras aí para o nosso comércio. E para a gente encerrar o nosso jornal, eu te faço um convite para se comunicar conosco. Tudo que você vir por aí de interessante, que possa ser aí de interesse do grande público, manda para a gente um zap no 997727663. E tendo um tempinho, acesse o nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, agradeço a sua audiência por hoje, mas eu quero contar com você amanhã, combinado? Então até lá e uma boa noite.